Todo mundo sabe mesmo? O seu valor está na sua história. Eu sou a Cláudia Cotes, terapeuta da fala, e junto com a Leni Quirilos, fonoaudióloga, e com o Esdras Vasconcelos, psicólogo e professor da USP, apresento o segundo episódio do podcast Pode Valorizar. Sabe aquele medo desenfreado do preciso ganhar dinheiro a qualquer custo. Então eu vou fazendo, eu vou me apropriando, eu vou gravando, eu vou... É quase que um medo. Que aparecer, né? E eu me lembro, quando eu estava no colégio, eu tive um professor de filosofia. E foi muito interessante o desenvolvimento do senso crítico, que é uma coisa que me acompanhou e me acompanha a vida inteira. Tanto é que por isso que a gente está aqui conversando, e que eu não sinto nos dias de hoje. O que você... Veja, é interessante como as pessoas lidam com o conhecimento que têm. Se ela tem e carrega consigo um sentimento de inferioridade, ela vai fazer uso disso quase que obsessivamente para expor para os outros e conseguir algum brilho, conseguir holofote, né? Enquanto outros não. Nós estávamos assistindo o Inspiration 4, aquela série da Netflix, do Elon Musk, e, na verdade, aquela experiência fantástica que ele fez de pessoas comuns, leigas como nós, irem ao espaço e voltarem sem a presença de um astronauta em si. Bom, e aí o tempo todo, durante toda a série, nós esperávamos que ele, a grande estrela, Elon Musk, aparecesse. E não apareceu. Ele é uma estrela, ele está aí na mídia e tudo e tal, mas Ana Maria, a minha esposa, e eu não entendemos por que num feito tão brilhante, tão único na história da humanidade, ele não aparece lá como o dono do projeto. Eu não sei se é porque ele sabe que é dono, não precisa, portanto, aparecer. Não precisa. O efeito reverso do que a gente está falando. Exatamente. Né? Porque eu não acredito que alguém foi e disse, fica aqui quietinho no canto. Não, mas é a falta dessa necessidade, Esdras. A pessoa que é verdadeiramente não precisa mostrar. Não precisa, não é? Concordo. Já dizia Margaret Thatcher, né? Se você tem que dizer pro outro que você é uma dama, é porque você não é. Ela dizia isso, adoro essa frase dela. Pois é, então, assim, quem exatamente. é Esdras? Não é? E se coloca de uma maneira que, aonde quer que passe, vai demonstrar essa autoridade e esse poder. É uma questão importante. Eu acredito que a internet, na verdade, traz poder para todo mundo. Porque qualquer um de nós pode gravar um videozinho falando, faça isso, não faça aquilo. Dicas, né? Vamos dar as dicas. A gente pode fazer isso, mesmo não sendo da nossa área de atuação. Qualquer um de nós pode fazer isso, invadir a área do outro, tranquilamente. Só que, assim... Será que você tem autoridade para falar? Exato. Autoridade é conquista. O poder é dado para nós pela ferramenta. A internet permite isso. Beleza, qualquer um de nós pode, a qualquer momento, se filmar falando o que a gente quiser, sobre o tema que a gente quiser, e a gente pode postar. Isso vai nos dar acesso, ou melhor, vai fazer com que as pessoas tenham acesso àquilo que a gente está colocando, influenciando, vamos dizer, Sim, não é? sim. Agora, o poder tá lá. Só que, assim, a grande busca é pela conquista da autoridade. Será que aquela pessoa tem autoridade para falar sobre aquele tema, sobre aquele assunto? E a gente tem que levantar a nossa régua, né? E buscarmos ter crivo realmente para a gente identificar e para a gente separar o joio do trigo, não é? Para que a gente possa efetivamente conquistar isso e transmitir com autoridade. E autoridade, a conquista, tem a ver com formação, tem a ver com a nossa dedicação ao estudo, à atualização, tem a ver com a nossa capacidade de discutirmos sobre aquilo, entendendo o tempo todo que a busca é pelo aprendizado contínuo, que nós nunca estamos prontos. Sim. E devemos, por conta disso, estarmos o tempo todo vigilantes e discutindo as coisas que nos acontecem. O Esdras, eu também vejo a falta da sabedoria. Sabedoria é eu
estudo algo, mas eu também tenho uma experiência e eu tenho uma capacidade técnica muito rápida de dar para você as soluções ou de propor para você melhorias. Então, o que acontece? Hoje, tudo isso parece que até beira uma falta de respeito. Porque, veja, para a gente ter uma profissão, são muitas horas de dedicação, de estudo. Não é? Você constrói uma história. E é essa história que faz a gente ter propriedade para falar sobre algo. E o que você sente nos dias atuais, principalmente nesse pós-pandemia, em relação ao comportamento das pessoas e essa mistura, não é? Entre eu tenho experiência ou eu não tenho experiência, mas eu estou falando sobre isso, eu não tenho conhecimento. Você sente uma confusão? Olha, eu acho que a gente, sem tornar a nossa conversa muito didática, nós poderíamos olhar por duas perspectivas. Uma todo mundo sabe algo melhor do que nós. Alguma coisa, sim. Claro. No mínimo, ele sabe ser um melhor técnico de futebol do que um técnico quando o time está jogando, porque a gente diz ele tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. O torcedor adora isso. Nós somos melhores juízes do que o juiz do jogo, não é? E, no fundo, a gente tem também aquela sensação de que se o médico está indo na direção certa ou errada. Então, uma inteligência intuitiva nos ajuda a nos direcionarmos na vida. E outras vezes a gente faz isso por pura emoção, como é o caso do estádio de futebol e etc. Bom, eu acho que é importante saber ter em mente isso, que ninguém se considera ignorante em todos os temas. Alguma coisa ele sabe, ele pode não ter sido valorizado. A segunda coisa é que o profissional adquire esse conhecimento e ele sabe integrar isso na sua prática clínica ou não. Dependendo da habilidade, como você disse, Cláudia, da habilidade que ele tenha para aplicar esses conhecimentos, ele vai ser um profissional mais valorizado, menos valorizado. Há muita gente que sabe muita coisa, mas não sabe praticar. E muito menos ensinar o outro, né? Ensinar o outro, não é? Não sou o caso de vocês duas, que são duas brilhantes fonoaudiólogas, não é? E comprovadas e valorizadas pela sociedade, pelo mundo empresarial, na prática clínica e tudo. Bom, a questão é de quanto... Porque valorizar é agir com valor. Né? Agir com valor. Então vai depender muito de quanto ele pega o conhecimento como um valor e transmite ao outro. Se ele transmitir com segurança, ele vai ser valorizado. E muitas vezes contrariando a nossa própria vontade. Vai dizer assim, não, olha, ele sabe, eu que tá acho falando, que ele está né? correto, sabe do que está falando, eu acho que ele está correto. Não é bem assim que eu sinto que seja, mas eu vou seguir o que ele está me informando, recomendando, né? Porque tem esse sentimento que há valor no conhecimento do outro. A tendência social e da mídia é não valorizar tanto o conhecimento, mas a forma narcísica como o conhecimento é transmitido. Com isso, o conhecimento é desvalorizado. Então, o profissional que sabe bater no bumbo ganha mais repercussão do que aquele que está quietinho no seu canto, né, transmitindo verdadeiros valores. Sim. Como que você explica para a gente o valor? Como que a gente constrói os valores? Como que a gente luta por eles? Cláudia, eu sou de uma geração que
estudou filosofia no ginásio. Sim. Não sei, muito bom. eram duas coisas que antigamente se estudava e que construíam muito valores e a alma. Era latim e filosofia. Isso foi abolido por conta de se fazer um currículo mais objetivo. Mas é o estudo da filosofia, é o estudo da cultura. Hoje em dia a cultura está voltando com muita força, sobretudo dos valores da população originária, negra, não é? Porque nós temos uma forte influência desses valores culturais. É por aí que a gente aprende valores. Claro que com nossos pais também. Nossos primeiros influenciadores, né? Desde que esses pais tenham valor. Uhum. Porque existem também muitos pais que não cultivaram isso e não sabem transmitir às crianças e aos jovens. E você sente que a gente está num momento de uma sociedade de desvalorização? Eu vou te fazer uma pergunta direta. Sim. Imagine que eu sou uma profissional, que eu estudo, eu me dedico, mas na hora de eu colocar o meu valor, eu faço um preço desse tamanho. O que eu comunico? Que não está adaptada ao mercado. Eu diria que primeiramente isso, porque o mercado, a cultura onde a gente atua, tem os seus valores que são valores de referência. Mas às vezes a pessoa sabe o valor de referência e opta por cobrar menos para chegar e conquistar aquele mercado, para passar a fazer parte. Entendeu? Eu entendo o que você está colocando. A gente tem duas situações. A gente tem o profissional que não está avisado, que não sabe, não tem a noção e pretende iniciar. E aí eu entendo que esse profissional deveria conversar com quem está no mercado até para entender isso, mas ok, pode ser que ele não faça isso e ofereça algo inferior. Mas pode ser que ele saiba o que se pratica de uma forma habitual e opta por cobrar menos para concorrer e chegar e conquistar. Isso também acontece, a gente tem duas condições. Então, nesse caso, o que a pessoa comunica? Insegurança, desconhecimento da circunstância que envolve o exercício de uma profissão, porque não é simplesmente eu quero ser psicólogo e vou lá. Eu estou inserido dentro de um contexto. De um contexto, né? Que é o que a gente estava falando do pertencimento, não é? Exatamente. Nós pertencemos a classes profissionais. Exatamente. Então, de repente, se eu não converso com os meus pares e até os nossos valores não mostram esse pertencimento, demonstro sentimento de inferioridade ou de desconhecimento, de alienação. Sim. Não é? Alienação ao do contexto em que eu estou inserido. Né? Eu não posso, como fonoaudióloga, cobrar honorários de uma professora, porque ela não ensina. Ela ensina a falar muitas vezes, ela ensina a expor, né, na escola um texto, uma história, né, mas não técnicas de comunicação. E aí é curioso, né? Porque às vezes a pessoa sabe para si, aprendeu de alguma maneira e se arvora a ensinar o outro. Né? Mas às vezes assim, ela tem um conhecimento que permite que ela se coloque de uma forma adequada. Mas isso não significa que ela tenha a didática, a percepção de entender o que se passa com o outro, até para poder orientar. Porque às vezes uma coisa que faz bem para mim não vai fazer para você. Com né? certeza. Às vezes não é aquilo que você necessita. Às vezes a forma de você fazer pode ser diferente. E isso pode, inclusive, trazer riscos, trazer prejuízos para a pessoa que está sendo mal assessorada, vamos dizer, mal assistida, não é? Sim. E vamos pensar bem objetivamente. Quanto eu devo cobrar? Né? Quanto eu devo cobrar pela minha prática profissional? Isso é uma questão muito pessoal, é determinada também pelo contexto, mas é muito pessoal. Eu acho que vocês já tiveram a experiência de chamar
alguém para fazer um trabalho em casa, ele pergunta, e aí, quanto custa? Diz, o senhor dá aí quanto o senhor achar. Sim. Já vivi não isso. É? Então, ele deixa que o outro vai ser valorizado pelo outro. Isso não dá. Numa vida profissional séria, não dá para ser praticado. Não é, Esdras, Não é? Então, o pedreiro, o eletricista, seja quem for, que faça alguma coisa e use desse termo de se o senhor paga quanto o senhor achar que vale, ele carrega consigo sim uma inferioridade. O profissional sério, aquele que está inserido dentro do mercado, como você diz, Cláudia, e que tem consciência, autoconsciência do que faz, da sua função, de quanto é útil, ele vai ter um preço que ele vai ser estipulado pela categoria, um preço de referência, e ele vai acrescer ou dar até um desconto, dependendo da circunstância, mas ele vai fazer isso de uma forma consciente, não prejudicando a sua própria categoria. E quando existe esse ato de prejudicar a própria categoria, isso diz o quê? O que a pessoa comunica quando ela faz isso? A primeira coisa que me surgiu à mente aqui foi ganância. Apelação, né? Apelação. Aquela ganância de ter um número grande de pacientes, de ter um faturamento X, Y, Z, e aí começa a cobrar mais barato para poder fazer. Quer dizer, não é pelo que faz exatamente, é por está movida por um outro sentimento, que é o de ter um grande faturamento. E espera, de repente, que a empresa contrate por um critério diferente, que seria o critério da qualidade, não é? Vai em busca assim, já que eu não posso competir com a qualidade, eu vou competir pelo preço. Eu vou derrubar o preço, porque aí é uma forma de eu conseguir ser aceita, né, naquilo que eu faço. Eu quero destacar, gente, tem um TED muito legal de uma autora chamada doutora Casey Brown. E ela fala que, assim, o outro não sabe o seu valor, a não ser que você comunique. E ela coloca a importância, Esdras, da pessoa entender qual é o seu diferencial. O que você faz de uma maneira positiva, que agrega, que ajuda as pessoas? Aonde você se diferencia? O que você, como profissional, consegue resolver, consegue ajudar o outro a ganhar? E a partir do momento que você traz essa reflexão, você consegue se valorizar mais e pedir, ou melhor, além de se valorizar, você consegue verbalizar isso para o outro. E claro que isso vai se refletir no custo que você vai cobrar, no preço que você vai cobrar, vamos dizer. Por quê? Porque você entende, porque você reconhece que você estudou, que você continua investindo, que você se atualiza. Portanto, você tem valor, e o mais natural é que o seu preço, o seu custo em relação ao serviço, o seu não, né? Desculpa. O preço do seu serviço, o custo do seu serviço tem que refletir essa excelência. A não ser que você não seja tão excelente assim. Aí tudo bem, né? Aí eu vou lá, né? Mas assim, a importância de você identificar o seu valor, a sua importância e passar isso para o outro. Porque o outro, ele não vai adivinhar quanto você vale. É você quem vai sinalizar isso para as pessoas de uma forma geral. Me chamou muita atenção. Não, é correto, sim. Eu acho que a gente tem numa ponta esse sentimento de inferioridade, que pode gerar a outra ponta, que é a arrogância. Então, através do honorário, eu transmito uma arrogância de que eu sou o melhor, o mais excelente. Então, porque há muito isso na sociedade, não é? De que aquilo que é mais caro é melhor. Muitas vezes não é. Agora é preciso ter a sensata média para se saber o que é bom, o que está ajustado, dentro o que é confortável para cada um, né? E não praticar a inflação da própria profissão, cobrando bagatelas. No próximo episódio, valor é atitude. Você sabe se posicionar? Até mais!